Quem está feliz com Jesus aí, diga amém. Jesus está feliz com você? A gente tem que estar feliz com Jesus, mas também é importante, ou se não mais, Ele está feliz com a gente, não é verdade? Eu costumo dizer assim, em lugares onde eu tenho passado, que quando a gente é convidado para você convida pessoas para o seu aniversário, uma vez, se a pessoa não vai, outro ano você convida ela para o aniversário, ela não vai, você convida outra vez para o aniversário e ela nunca vai no seu aniversário. Imagine que aí você vai fazer o casamento. Você vai convidar alguém para ir no seu casamento que nunca foi no seu aniversário? Sim ou não? Pois então, todo mundo quer morar com Jesus Cristo no céu, participar das bodas do Cordeiro, mas não vem no culto e nem participa da ceia. E aí eu fico perguntando, é uma coisa meio contraditória, não é verdade, pastor? A pessoa quer morar no céu, mas ele não vem no culto e nem participa da ceia do Senhor. Você não participa da celebração e quer morar no céu. E às vezes eu fico pensando, precisamos acordar para isso, querido. Não é verdade? Você não precisa estar feliz com Jesus, você tem que se esforçar para Ele estar feliz com você. Porque se Ele estiver feliz com você, não tem como você ficar triste. Eu posso ter certeza disso, não é verdade? Eu acho isso a coisa mais importante que a gente precisa perseguir nas nossas vidas. Amém? Muito feliz de estar aqui, essa casa muito querida, o meu querido irmão Tiago, Miller, com quem a gente trabalhou um tempo junto, vim aqui, falava da Missão Adore, estou incumbido hoje de trazer um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem feito aí no campo missionário. Amém? Quem nunca ouviu falar da Missão Adore aqui, que não estava aqui? Uma pessoa só, levanta a mão bem alto assim. Quem não conhece a Missão Adore? Tem bastante gente. Aleluia. Então vamos falar um pouquinho da Missão Adore. Nós vamos ter 2 tempos aqui. Eu vou falar um pouco da Missão Adore e depois eu queria compartilhar um pouco aquilo que o Senhor tem trazido ao meu coração. Deu ruim, né? Aleluia. Então olha só, queridos. A Missão Adore, eu já estou na Missão Adore, vai fazer 3 anos, eles vão ali passar o material ali. Enquanto isso, eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês, rapidamente. Eu sou engenheiro de profissão. Faz 35 anos que eu sou cristão, fui para a igreja com 9 anos, e lá eu comecei a conhecer Jesus, fazendo missões há muito tempo, e eu sempre quis ser missionário para ir na ponta, o Senhor nunca permitiu, e eu comecei a fazer faculdade, eu fiz curso de eletricista, curso técnico em eletrônica, depois eu acendi a área de engenharia numa grande companhia de Blumenau. Eu fiz engenharia de produção, eu fiz pós-graduação em manufatura enxuta, e eu estava no meio do meu mestrado em engenharia têxtil. Eu já havia desistido de ir para missões, porque eu fazia missões na igreja, mas eu queria ir para a ponta, e eu coloquei várias bandeiras ao redor da igreja, e um dia eu estava orando na igreja, eu não lembro, eu ia de manhã, de tarde, de noite, estava na telha, eu ia para a igreja orar, e eu estava orando, e eu comecei a falar uma língua estranha, e parecia uma língua asiática, e eu comecei a orar sobre isso, e aquele dia o Senhor me deu uma visão de uma escola de treinamento para missionários, e a minha esposa sonhando com crianças, e eu não estava entendendo aquilo. E naquele todo o processo o Senhor foi revelando algumas coisas, onde que eu conheci a Missão Adore, e quando eu conheci a Missão Adore, eles começaram a falar que precisavam de um casal, e aí ele começou a mostrar qual era a escola que eles queriam montar, e era exatamente a escola que o Senhor tinha mostrado naquela visão. E quando aconteceu isso, eu orei com a minha esposa e a gente foi para Curitiba, então faz 3 anos. E aí eu doei meu cachorro, deixei minhas árvores frutíferas lá depois de 3 anos, pastor. Aluguei minha casa, e falei para todo mundo, olha, eu estou embarcando para missões. Então eu ainda faço alguns trabalhos de consultoria, dou aula na Universidade de Engenharia, mas hoje estou em Curitiba trabalhando e anunciando a Missão Adore. A gente abriu um instituto agora lá onde estou ensinando crianças e adolescentes parte de informática e robótica. A gente tem trabalhado porque a Missão Adore ela tem esse viés de educação para evangelizar e é a nossa porta de entrada nesses lugares. E eu fui para lá e o pessoal fala assim, deu certo, irmão? Eles falam assim, você deixou tudo para ir para lá? Eu falei, não, eu deixei o nada por tudo. Você deixou tudo? Não, eu deixei nada por tudo, Que a Bíblia diz que aquele que acha, Jesus falou assim, que acha
aquela pedra preciosa, né? Compra aquele campo para poder ficar com ela, né? Compra tudo para poder ter aquela pedra preciosa, né? E a gente tem feito isso graças ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, olha só, a Missão Adora, ela nasceu 18 anos atrás, quando o pastor Nai, ele fundou essa missão, e ela trabalha na Ásia, na janela 1040, onde que existem povos não alcançados. O que são povos não alcançados? São povos onde que menos do que 2% da população já ouviram falar de Jesus Cristo. Então, para quem não é muito bom em matemática, que nem engenheiros, 2% a cada 100 pessoas, somente 2 conhecem Jesus Cristo. É muito pouco é estranho, mas é pouquíssima pessoas que ouviram falar de Jesus Cristo. E quem são esses países onde nós estamos? Nós estamos falando de Índia, Camboja e Tailândia, onde nós estamos hoje. Queremos chegar em 20 países, mas nós estamos em 3. Pode passar isso. Aí, olha só, nosso escritório fica lá em Curitiba. E, queridos, vou falar um pouquinho sobre o Camboja hoje. Eu estive em janeiro, na Índia, no Camboja e na Tailândia. Eu vou contar um pouquinho da experiência do Camboja, não dá tempo de contar tudo, mas eu vou falar um pouquinho desses países, vou rapidamente resumir aqui da Índia. A Índia é um país que existe uma lei recentemente aprovada que é proibido se converter, é uma lei anticonversão. Então, é proibido você se converter a outra religião. A maior parte do país ela é hindu e a outra parte é muçulmana. Para você ter uma ideia, eles adoram mais de 300 milhões de deuses. É uma coisa insana. Eu estive lá, é insano. E nesse país, é o 11º país mais perseguido do mundo, né? Eu estive bastante preocupado lá quando nós estávamos lá. Fiquei com medo, muitas vezes, naquele país, por ser cristão, por ser hostilizado. Estou falando de países como a Tailândia, onde as pessoas fazem turismo sexual, elas vão lá para fazer sexo com crianças e com adolescentes. É um país de maioria budista e é conhecido onde que é um país de turismo sexual. Então você pode pagar para fazer sexo com crianças e com adolescentes naquele país. Estamos falando de um país como o Camboja, onde que ele é majoritariamente budista. E os budistas, eles acreditam que eles estão na terra, eles vão, se forem bom, vão para o céu fica embaixo. E se eles forem ruins, eles vão para o inferno, que fica em cima. E você fica um tempo nesses lugares, volta à terra até se aperfeiçoando, até chegar na iluminação, e onde que você vai permanecer no céu para sempre. Então você fica indo e voltando várias vezes, reencarnando várias vezes, até chegar na iluminação, e Buda é o guia. É nesses países, queridos, que nós estamos falando de pregar igrejas nesse lugar. Só que nesses lugares é proibido falar de Jesus, você não pode falar abertamente como nós falamos no Brasil. Então são lugares de difícil acesso, esses lugares, mas nós temos chegado de uma maneira que o Senhor nos deu uma estratégia. Porque você pode pensar, poxa, mas se é proibido falar de Jesus, como é que a gente fala disso? Mas não é perigoso? Sabe o que é perigoso? Perigoso é estar fora da vontade do Senhor, sabia? E isso é perigoso. E como é que a gente faz isso? A gente faz através da educação. Pode passar lá o próximo slide. E a gente chega através da educação. Como que a gente faz isso? Nós abrimos escola e nós começamos a ensinar as crianças, na escola normal, começamos a ensinar ela matemática, português não, né? Eles fazem Khmer lá no Camboja, eles falam Marathi na Índia, e Thai na Tailândia. E a gente começa a ensinar na escola normal, e os professores, os pais ficam admirados, porque os professores das nossas escolas, eles não batem nas crianças. Os professores, eles não vêm trabalhar bêbados. E todo dia de manhã cedo, eles oram, e eles louvam a um tal de Yeshua ali, e o meu filho tem sido transformado. Então, quem são esses estrangeiros que abriram uma escola aqui no nosso país e falam um tal de Yeshua que meu filho tem sido transformado? Quem que é esse Yeshua que os nossos deuses não fazem isso? E aí nós falamos de Jesus para essas famílias, e através disso muitas pessoas têm chegado a Jesus Cristo. Então, são mais de 3.200 convertidos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. São mais de 25 igrejas implantadas nesse lugar. E nós temos 3 escolas, são 1.500 alunos na Índia, são 300 alunos lá no Camboja e são aproximadamente 160 lá na Tailândia nesse exato momento. E ainda o Senhor nos trouxe a graça. Eu estive lá na Índia, onde nasceu o Finally Home, que é um orfanato onde a gente acolhe essas crianças. Na beira do Rio Ganges tem um lugar chamado Kindergarten, onde os pais oferecem os seus filhos nos templos para serem sacerdotes hindus.
e também existe muito tráfico de pessoas humanas, crianças que são vendidas para a prostituição. Então, antes que essas crianças sejam vendidas para a prostituição, nós abrimos orfanatos e nós acolhemos essas crianças para evitar que elas sejam vendidas. E nós acreditamos que nesses lugares eles vão sair de profetas, pastores, missionários que vão ganhar essas nações para o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos abrindo o segundo orfanato, depois ele está em construção, vou mostrar a foto. Eu, como engenheiro, eu fiz o layout desse orfanato, que vai ter mais 100 crianças, agora logo a gente vai estar inaugurando ele. E foi algo bastante interessante, que eu, como engenheiro, fiz o layout e estive lá em janeiro orientando todo aquele trabalho. E foi um dos trabalhos de engenharia mais difíceis da minha vida, porque eu tinha que falar em inglês, com alguém falando em inglês, e do inglês traduzindo para o Kimai, e depois do Kimai para o inglês. Então, se você acha já difícil conversar com construção, aqui você imagina com um intérprete de 2 línguas, né? Então, trabalhei 5 dias, né? E foi um período muito gracioso, porque eu nunca achei que a minha profissão, no mundo secular, como a gente fala, pudesse se aplicar em missões, né? Então, o Senhor tem feito grandes coisas naquele lugar. Pode passar. Eu quero falar um pouquinho sobre o Camboja. Não vou falar dos 3 países, vou falar só do Camboja. A experiência que eu tive naquela nação. Essa foto eu tirei num local chamado Killing Field, Campo da Morte, campo de matança. O que é esse lugar? É um dos campos de concentração. Porque todo mundo, quando a gente fala campo de concentração, você vai lembrar onde o Holocausto nazista, né? Onde que mataram 6 milhões de judeus. Mas ninguém sabe o que aconteceu no Camboja, ou poucas pessoas sabem o que aconteceu no Camboja. Existiu um tirano chamado Pol Pot, em que ele queria revolucionar um país. Ele era de um partido comunista e ele queria revolucionar o país. E ele chegou a uma conclusão que para reestruturar o país, as pessoas tinham que trabalhar para o regime. Então ele expulsou todas as pessoas das suas casas e mandou para os campos para trabalhar para o regime. É como se chegasse aqui em Joinville e todas as pessoas que vivem no centro de Joinville fossem deslocadas para o campo para trabalhar para o regime. Nesse país, para você ter uma ideia, foram mortos 3 milhões de pessoas. O Holocausto nazista foi 6 milhões, e matou 3 milhões, a metade do que aconteceu lá, mas poucas pessoas sabem. E ele mandou todo mundo para trabalhar. Mas tem algumas pessoas que começaram a se opor, ou poderiam se opor ao regime. E aí o que ele fez? Ele falou assim, vamos matar essas pessoas. E foram assassinadas 3 milhões de pessoas. Essa foto eu tirei, é uma estupa. Ele é um quadrado mais ou menos assim, como esse altar aqui assim, com 5 metros de altura, e eu cheguei bem pertinho, eu tirei a foto, esses são crânios de pessoas, e dá para ver a marca dos machados que eles davam na cabeça, ferramentas ou degolados, e eram vários campos de concentração. E ele começou a escolher pessoas que não eram importantes para o regime ou poderiam ser oposicionistas. O primeiro critério era pessoas que usavam óculos. Então, todos que usam óculos, inclusive eu, seriam sumariamente executados, só pelo fato de usar óculos. Porque na extrema sabedoria desse líder, quem usa óculos é porque lê muito. E quem lê muito tem conhecimento e ia dar problema. Então, todo mundo que tinha óculos já morria, já de cara. Profissionais como advogados, professores, profissionais liberais, todo mundo que tinha grau de instrução, matem todos. Matem todos. Foram mortos, executados, para que não criasse oposição para o regime. Mas a crueldade não parou aí ainda. Pode passar a próxima foto? Essa foto aqui é um símbolo, é uma árvore que tem um monte de pulseiras, onde que as pessoas fazem homenagem. Eu estive lá, eu tirei essas fotos não são na internet, eu tirei essas fotos. E nessa árvore acontecia uma outra situação. Mães com crianças de colo, como que elas iam trabalhar no campo se elas tinham crianças de colo? Eu vi uma irmã antes, quando eu cheguei aqui, com um neném naquele tipo canguru. Onde é que está aquela irmã? Lá. Se você estivesse no Camboja há 45 anos atrás, eles pegariam a sua criança. Como é que é o nome da sua filha? É seu filho ou filha? O Hector. Eles pegariam o Hector pelas pernas, dariam com o Hector nessa árvore para ele quebrar a espinha, a coluna dorsal, e depois jogariam na valeta para você trabalhar nos campos. E, obviamente, se você se recusasse, eles iam
matar você. Você imagina a crueldade disso, queridos? Então, nesse país que cresceu num regime como esse, há 45 anos atrás, hoje você vê poucos idosos naquele lugar, porque 1 a cada 3 pessoas foram executadas, 1 a cada 3 pessoas. Muitos perderam seus familiares, então tem poucos idosos naquele país. As pessoas têm medo de usar óculos e têm medo de estudar, porque eles acreditam que se o regime voltar, pode voltar, e eles têm medo. Então você vê uma nação que está sob essa pressão psicológica na sociedade, e ainda tem uma religião que você tem que ser bom, vencer toda essa estrutura, para poder ir para o céu, para poder depois voltar para a terra, para o céu, para depois chegar na iluminação. Então, tente imaginar, queridos, essa situação num país extremamente pobre, com várias necessidades. Então, é nesses lugares, queridos, que a gente tem falado de Jesus Cristo. No lugar mais pobre, lá no Camboja, é onde que existe o maior lugares onde crianças são traficadas para a escravidão. Elas são vendidas para a escravidão, para serem escravas sexuais. Quem viu aquele filme O Som da Liberdade? Alguém viu isso? Pois é, aquilo é algo real no mundo inteiro. É o terceiro maior tráfico no mundo. Primeiro drogas, depois armas, depois de pessoas. Então eles fazem muito tráfico de pessoas. Pode passar? E eu estive lá no vilarejo, ali no canto da minha filha, minha esposa, nós chegamos no vilarejo, lá no canto da missionária Francisca, e nós chegamos naquele vilarejo e nós fomos levar uma bolsa, uma cesta básica, algumas cestas básicas, e quando nós chegamos naquela casa, rapidamente apareceram 10 crianças. Eu contei 10 crianças, já estava escuro, como vocês estão olhando ali na foto, e eu falei assim, meu Deus, onde é que saíram essas crianças? E lá no fundo vocês conseguem ver lá aquelas casas que estão lá, eram tipo umas choupanas, que elas não têm paredes divisórias dentro e nem parede frontal, era só 2 paredes laterais e o teto e um tablado, como esse daqui, embaixo aberto. Assim. E eu falei assim, de onde é que são essas crianças? Essas crianças são aqui que moram na comunidade. Mas agora, andando sozinho de noite, onde é que estão os pais dessas crianças? Ele falou, os pais estão trabalhando nas fábricas chinesas, que fica a 40 quilômetros daqui, e no final de semana eles voltam. Então, durante a semana, eles saem segunda-feira e voltam só na sexta-feira à tarde. Eu falei, tá, e quem que cuida dessas crianças? Eles são cuidados pelos avós. Ela mostrou, numa casa lá no fundo tinha uma senhora. Tá, eu olhei, mas aquela senhora lá, ela não consegue andar e nem enxerga direito. Pois é, justamente essa é a situação. Pessoas que não têm condições nem de cuidar de si próprios, cuidam dessas crianças. Elas ficam vulneráveis a qualquer tipo de abandono e abuso. Então, muitas crianças são violentadas, quando muitas dessas não são vendidas para a prostituição. Eu estive num lugar chamado Angkor Wat, que fica lá em Siem Reap, e nós estávamos lá visitando, era um lugar, um patrimônio histórico da humanidade, e naquele local eu comprei um quadro para colocar na minha sala, que efetivamente ele está na minha sala, e quando eu comprei, a pessoa queria me vender um outro quadro. Eu falei assim, compra um outro quadro. Eu não quero outro quadro. Compra um outro quadro. Eu não quero outro quadro. Compra outro quadro. Eu falei, eu não quero outro quadro. Ela falou assim, se você comprar outro quadro, você pode levar essa criança aqui. Alguém já comprou uma criança aqui? Me ofereceram uma criança. E quando eu olhei, eu tive impacto. E aí eu perguntei à missionária, ela está me oferecendo uma criança? Ela falou, sim, ela te ofereceu uma criança. Então foi algo muito perturbador aquela sensação. E quando nós estávamos andando naqueles vilarejos que estavam lá, eu vi uma senhora perceptivelmente perturbada. E eu andando junto com o outro missionário, naqueles vilarejos, naqueles cantões, e eu falei assim, diga para ela que eu quero orar por ela. Quero orar por ela. E aí ele conversou com ela em Khmer, e aí ela falou, orar, diz para ela que eu quero orar para ela, para que ela possa ser abençoada, orar. E ela falou para ele assim, mas eu não acredito. Né? Aí ele traduziu para mim, diz para ela que ela não precisa acreditar, basta que eu acredite. E ela falou, mas o que é isso? Diga para ela que Yeshua pode abençoar ela. E ela olhou e falou assim, quem é Yeshua? Quem é Jesus? Pela primeira vez na minha vida, eu queria falar de Jesus para alguém e a pessoa não sabia quem era Jesus. Então não é se você quer seguir Jesus.
Ela não sabia quem era Jesus. Então é uma realidade muito distante daquilo que a gente tem feito, porque quando a gente fala de Jesus, a pessoa conhece Jesus, conhece o cristianismo, mas não segue. E naquele lugar, queridos, é o que nós temos feito esse trabalho de falar de Jesus, implantar igrejas, abrir escolas, batizando pessoas, para que o evangelho chegue naqueles lugares tão difíceis e perseguidos. Amém? Pode passar. E aqui então é a nossa escola lá no Camboja, onde que todos os dias nós atendemos 300 crianças na nossa escola. De manhã cedo elas louvam o Senhor Jesus, oram, né, e fazem o devocional. É algo muito precioso que tem acontecido lá. E do lado da escola aqui existe o nosso orfanato, onde a gente está construindo, que nós chamamos de Casa Lar. Pode passar. Eu estive lá. Aqui nós tiramos uma foto lá no fundo da minha filha e minha esposa, a Dayana e a Isabela, e é algo muito interessante que aquela cultura, eles não amam os filhos como nós amamos. E a gente tem ensinado essas crianças o amor de Jesus Cristo. Então hoje, quando você chega na escola, elas vêm correndo, abraço, beijo. E quando chega uma criança nova, parece um bicho do mato, porque os pais não têm o cuidado e o carinho. E nós temos ensinado o amor do Senhor Jesus Cristo. E a coisa mais preciosa é que eu tive a oportunidade de orar. E foi uma das orações mais impactantes que eu tive na minha vida. 35 anos, querido, eu já orei por muita gente. Mas quando eu orei por aquelas crianças no Camboja, parecia que foi um privilégio na minha vida. Porque eu podia estar orando por alguém que não tinha o que nós temos. Foi algo precioso, né? E Deus tem transformado aquelas vidas de uma maneira soberana. E dali a gente acredita que vão sair, né, aquelas pessoas que vão ganhar essa nação para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode passar. E aqui nossa escola lá na Índia, 1.500 alunos, estive lá, é algo tão precioso. Lá, velas de manhã cedo, tudo orando ao Senhor Jesus Cristo. Foi algo muito precioso lá na Índia, com todos os problemas que aquela nação tem, né, de perseguição, mas foi algo muito precioso. Pode passar. Aqui nosso culto lá na igreja, esse culto é algo tão interessante, que quando eu estava aqui olhando, às vezes eu vejo algumas cadeiras vazias, e quando eu estava lá naquela igreja, nós chegamos para inaugurar uma das igrejas, e quando nós chegamos, estavam as cozinheiras preparando o alimento, elas sentadas em cima de um pano, com uma faquinha no meio dos dedos do pé, cortando a cebola para preparar o alimento. É assim que eles preparam. E aí eu vi a bombona de água, que parecia que tinham chutado no meio da rua. E uma massa que eles iam fritar, e as bichas cabeludas subindo por cima daquela massa. E ele fritando aquele negócio, as folhas das árvores caíam junto, ele fritava tudo junto. E aí ele lavou com uma água que eu não sei de onde é que ele tirou, e para secar ele pegou uma calça que tinha no chão, chacoalhou, virou do avesso e secou e preparou o nosso alimento. E aí nós batizamos 14 indianos num poço que tinha uma camada de lodo assim, quando eu entrei dentro, gelada, que antes de começar o culto eles estavam lavando as cadeiras dentro daquela água, que eu acho que era para os boi beberem. E nós batizamos 14 indianos naquele local, não sabendo se nós íamos conseguir batizar aquilo, porque era perigoso, a gente não sabia como é que a comunidade ia reagir. E foi algo tão precioso, porque eles fizeram uma festa que nenhum de todos os batismos que eu já vi aqui foi. Impressionante. E aí você entrava na igreja, todo mundo entra descalço, ninguém entra de tênis, sapato, nada, fica tudo na beira na porta, que depois eu não sei como é que eles sabem quem é quem, todo mundo entra descalço, sentam tudo no chão, como está ali, ninguém senta em cadeira, e o culto demora horas. E todo mundo presta atenção no pregador, ninguém levanta para tomar água, ninguém levanta para ir no banheiro, e parece que eles estavam hipnotizados. E eu filmava aquilo porque eu não estava acreditando no que eu estava vendo. E foi algo muito precioso que eu vi naquela nação, onde que é perseguida. Lá não existe Bíblia para aprender como a gente tem aqui. Você não tem canal de televisão que você liga e tem N programas, não tem estação de rádio, não tem nada. Então, quando aparece alguém lá, eles aproveitam.
E a gente às vezes tem tanto e às vezes não dá o devido valor, e às vezes os pastores precisam fazer malabarismo para agradar as pessoas para vir para a igreja. E a única coisa que você devia fazer é adorar aquele que salvou e ter prazer por isso. Né? Então, quando você vê numa nação aquilo que tem a necessidade, e eles queriam ter tudo que nós temos aqui, você fica pensando, Senhor, me dê mais uns 1000 anos de vida para poder pregar para todas essas pessoas, porque eles precisam, queridos. Pode passar? E aqui é a construção do Finally Home, e ali tem uma pilha de tijolos, e algum desses tijolos é aqui dessa casa, sabia? Sabia? Isso é a parte mais legal. Eles falam assim, que legal o trabalho de vocês. O trabalho de vocês não é nosso, porque vocês, como eu, somos mantenedores da missão Adore. Então, aquela construção que está sendo feita lá, quando eu estava olhando aquilo, eu falei, que legal que eu estou fazendo um negócio. Eu já fiz muitas coisas na minha vida, mas eu nunca tinha feito um negócio voltado para isso. Né? Trabalhei muito, 5 dias de manhã até de noite, com pneumonia, falando outra língua, foi uma coisa louca. Mas eu falei assim, aqui vai ter crianças que vão ouvir falar do Senhor Jesus. Foi algo muito precioso e você faz parte disso, sabia? Vai ter crianças, que tem crianças lá nesse exato momento. Tem irmãos que estão lá nesse exato momento, que só podem congregar numa igreja porque você entendeu isso. Eu acredito, pastor, um dia que nós vamos chegar diante dos portais celestiais, chegar diante do portal, e o Senhor vai dizer, agora vocês vão entrar. Você vai olhar para a direita, vai olhar para a esquerda, e vai ter um cambojano, um tailandês, um indiano, que vai olhar assim, obrigado. O Senhor vai dizer, mas eu não te conheço. Obrigado, porque a tua oferta me alcançou. Você não foi lá pregar, mas um missionário estava lá e ele pregou para mim porque você manteve ele lá. Né? E nós temos feito isso como igreja do Senhor Jesus Cristo. Pode passar? E esse aqui é o Cacadá, é um menino que o pai abandonou e a mãe morreu de fome. Alguém conhece alguém que morreu de fome aqui no Brasil? Morreu de fome porque não tinha comida? Alguém conhece? A gente fala tanto que no Brasil faz fome zero, que a gente passa fome. Mas eu não conheço, não estou dizendo que não tenha, eu não conheço ninguém que morreu de fome. Mas lá eu vi pessoas que passam fome e morreu desnutrida. Ela morreu e o filho hoje está na família jogando para lá e para cá. E esse nós acreditamos que vai ser a primeira criança que nós vamos estar dentro do Finally Home. Né? Então o nome dele é Cacadá. Pode passar? Aqui tinha, acho que da Tailândia não tinha, a foto da Tailândia. Acho que não? Então tá. Queridos, olha só. Eu quero passar um vídeo para vocês. Quero que vocês prestem bastante atenção nesse vídeo. Depois eu quero dar um recado para vocês. Coloca lá o vídeo para mim. Está no ponto o vídeo lá? Certinho? Lucas? Isto. Estamos aqui no Rio Mekong, uma região de 3 fronteiras, conhecida como Triângulo Dourado. Esse grande rio nasce na China e atravessa Myanmar, Laos, Camboja, Tailândia e Vietnã. Aqui e agora pode estar passando uma embarcação com drogas, órgãos em uma caixa ou até mesmo uma menina que terá sua virgindade leiloada. Por falar em abuso de menores, esse comércio ilegal movimenta milhões de dólares por ano, tornando a Tailândia conhecida como a capital mundial do turismo sexual. A rotina que destrói a infância de milhares de meninos e meninas. E logo ao lado, no Camboja, o cenário não é diferente. Porém, o abuso acontece em silêncio. Somado a isso, as dificuldades aumentam, como a miséria e a idolatria. E a pobreza extrema também atinge o segundo país mais populoso do mundo, a Índia. Todas as noites, milhões de crianças dormem nas ruas desabrigadas e com fome. Vidas na escuridão da idolatria, em um país que adora mais de 300 milhões de deuses, com mais de 1 bilhão de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Este vídeo não é apenas um alerta, mas um registro de uma promessa que fiz a Deus em homenagem ao nosso pequeno menino chamado Bernie. Entendemos que quando Deus nos mostra uma dificuldade é porque somos parte da solução.
de Deus nunca passou pelo terror de ser abusada ou vendida para a prostituição. Além da ENDE, são mais de 250 crianças sendo resgatadas da prostituição e do trabalho escravo através da nossa escola no Camboja. Na Tailândia, perto do rio Mekong, construímos essa linda escola internacional. E seguimos cuidando física, mental e espiritualmente cerca de 1.500 alunos em nossa escola na Índia. Além disso, temos 2 orfanatos com crianças em situações de risco e extrema pobreza e que hoje receberam uma nova família. Ainda na Índia, Deus nos permitiu implantarmos 18 igrejas, onde milhares de ex-hindus e muçulmanos entregaram suas vidas a Jesus Cristo. Nossa igreja no Camboja tem uma grande responsabilidade na transformação da nossa comunidade local. Na Tailândia, algo sobrenatural tem acontecido. Estamos implantando uma linda igreja onde crianças, adolescentes e adultos estão experimentando o poder de Deus. Você se lembra que esse vídeo é uma homenagem ao nosso pequeno Bernie? Ele nos deixou vítima da pobreza, falta de instrução e estrutura. O que nos consola é saber que Bernie foi salvo pelo evangelho que ouviu por um dos nossos missionários e hoje se encontra nos braços do Pai. Em resposta ao falecimento do nosso pequeno Bernie, minha promessa para Deus foi: lutaremos ainda mais, trabalharemos ainda mais, e a morte de Bernie não será em vão. Em cada igreja implantada, centenas de pessoas experimentam a alegria e a novidade de vida. Em cada escola, centenas de crianças são salvas e tiradas das mãos da prostituição. Essa obra não vai parar. Agora que você conhece a realidade, seja parte da solução. A Ásia grita com urgência: ajude-nos a transformar, bem aqui e agora. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus Cristo? Aleluia. Glórias a Deus. Tiago, com a equipe, pode vir aqui na frente. Queridos, olha só. Todo esse trabalho que nós temos feito, o Senhor tem nos permitido ser cooperadores com Ele. Amém? O Senhor, Ele nos permite ser cooperadores com a obra. E nós só temos feito isso porque a igreja brasileira tem entendido que ela é celeiro de missões. Amém? E o que faz um celeiro? Celeiro faz o quê? Guarda alimento para alimentar as pessoas. E o Brasil tem entendido que ele é celeiro de missões. Pessoas como eu e você temos entendido que nós fazemos parte disso. E queridos, eu quero dizer algo para você. Nós só temos feito isso porque a igreja brasileira tem entendido isso. E como é que a gente tem feito isso? Tudo que vocês viram lá, ela é mantido pela igreja brasileira. Não são americanos, outros países, a Europa. É os brasileiros que têm mantido aquilo lá. Pessoas como eu e você. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de mantenedores. Mantenedores por um ano. Quantos meses tem um ano? 12 meses. Então, quando você pegar esse formulário, você tem que se comprometer por 12 meses. Né? Às vezes as pessoas se empolgam, acham tudo legal, mas, queridos, atrás dessa ficha tem uma criança, tem um pastor, tem um missionário, tem um professor que está lá. Amém? Então, quando você pegar esse formulário e preencher, se você quer se tornar um mantenedor, você vai preencher os seus dados aqui e você pode ter algumas maneiras de contribuir. Você pode fazer no crédito recorrente, que você passa. O crédito recorrente ele funciona como uma mensalidade Netflix, que ele não debita do seu limite do cartão de crédito, que é o mais indicado para nós, porque daí você não esquece, né, de fazer sua contribuição. Você pode fazer no cartão de crédito, que aí você passa na maquininha lá, passa lá em 12 vezes o valor que você gostaria de contribuir. Você pode fazer no boleto e-mail, que ele vai no seu e-mail,
né? Mas não pode esquecer de olhar lá na caixa de spam, e às vezes aí a pessoa acha que não recebeu, ou às vezes pode fazer também pelo carnê que vai na sua casa. Tem várias maneiras de você contribuir. Com qual valor? Com o valor que você sentir no seu coração. Mas duas coisas você não pode fazer. A primeira é confundir ela com os dízimos e ofertas que você traz nessa casa. Amém? E a segunda, você não pode levar esse formulário para casa, você precisa me entregar o formulário numa mesa que vai ter lá atrás, e eu vou entregar para você uma revista dessa com os trabalhos que tem feito lá. E aí você preenche todos esses dados aqui e vai levar lá. Aí você pode dizer, poxa, mas está tão difícil. Queridos, ninguém é tão pobre que não possa fazer alguma coisa, e ninguém é tão rico que não possa receber alguma coisa. Queridos, se você puder, às vezes talvez é um sacrifício que você vai fazer. Talvez até aquela pizza que está fazendo mal para você, que já falaram que não era para comer, e você talvez vai ofertar essa pizza. Seja lá o que for, querido, né, que você que pode, falou assim, poxa, eu quero fazer parte disso, eu quero entender, e quero me tornar um mantenedor. Eu gostaria que você levantasse a mão bem alta, assim, para eles entregar um formulário para você. Levanta a mão bem alta, assim, que nossos irmãos vão aqui, pode distribuir o formulário. Entreguem o formulário para você, permaneça com a sua mão levantada, você que pode e quer fazer parte disso, né? Eu acredito, né, como nós lemos aqui, o Senhor abençoa aquele que dá com alegria, e Ele é quem dá a semente ao que semeia. Isso, quem já é mantenedor da Missão Adore precisa pegar o formulário novamente para a gente reativar lá o seu cadastro, tá? Porque a gente cadastra isso, você vai receber as informações da Missão Adore, a gente vai entrar em contato com você e vai dar todo o feedback para você, porque a gente tem todo esse processo muito bem organizado. Então, quem já é mantenedor precisa pegar o formulário para preencher. E aqui, coloca o último slide lá para mim, fazendo um favor. Lá tem as redes sociais, tem o Instagram da Missão Adore, que a gente posta bastante coisa lá, e também tem o meu Instagram. E você que quer acompanhar as viagens que nós fazemos, as viagens que eu já fiz, eu posto tudo lá, as coisas boas, ruins, curiosas e por aí vai. Isso ali, ó, Petri, Rafael, Fernando, você pode me seguir lá e pode seguir a Missão Adore também. Então, como eu falei, eu estive em janeiro lá no Camboja, na Índia e na Tailândia. Esse material eu falei do Camboja, isso foi na primeira viagem que eu fiz, e nessa segunda viagem, a primeira viagem eu não voltei mal. Eu mostrei tudo isso aqui para vocês, eu não voltei mal. Eu voltei na segunda viagem, depois que eu vim da Índia. Então, se você ficou impactado com o do Camboja, depois de tantos anos, quando eu vim da Índia, eu fiquei uma semana mal. Mal mesmo. Tive que conversar com um missionário amigo de longa data, que foi ele que me apresentou missões quando tinha 14 anos, e eu precisei conversar com ele, precisei fazer uma terapia cristã, porque eu voltei muito mal. Porque eu não conseguia conciliar o cristianismo brasileiro com as missões no mundo. Foi muito difícil. Uma semana eu fiquei mal, né? Mas graças a Deus, bom, deu tudo certo e a gente está aí trabalhando para o Senhor Jesus Cristo. Amém? E nós trazemos também um material que nós temos aqui, alguns livros do pastor Luciano Subirá, Voz de Muitas Águas, Conhecimento Revelado, O Falar em Línguas, Até que Nada Mais Importe. Essa aqui é a obra-prima dele, recomendo muito. O top 2 livro aqui que eu já li é esse aqui, E Graça Transformadora. Nós temos esse material aqui que a gente comercializa, para que a gente possa levantar recursos para poder financiar as nossas viagens para lá. Por incrível que pareça, não importa se a gente faça um trabalho bom, as companhias não aceitam folha de laranja para pagar a passagem de avião. Eles aceitam somente dinheiro, como eu e você, para qualquer coisa. Então a gente vende esse material. E você, eu trouxe algumas coisas, eu trouxe batas da Índia, que eu comprei lá em Mumbai, e também trouxe lenços de seda lá do Camboja. Um negócio de altíssima qualidade. Se você for comprar isso aqui no Brasil, você vai pagar o olho da cara. Negócio 100% seda, trouxe lá do Camboja, tive que disputar lá com uns budistas, dentro de uma van, com um monte de folha de bananeira caindo na minha cabeça, para poder trazer isso até aqui, algo muito bonito, E você que quer deixar sua esposa ainda mais bonita, chique, com algo de material de altíssima qualidade, você pode passar lá e ver esse material com a gente. Você pode fazer isso lá em condições também, se você quiser nos abençoar. É um material de boa qualidade, os chaveiros que eu trouxe já foi tudo, já estamos no final do ano,
Então, tudo que eu trouxe lá, muita coisa já foi, mas tem um pouco de lenço lá e um pouco de bata ainda. Tá bom, queridos? Aleluia, glórias a Deus por isso. Queridos, eu queria compartilhar algo rapidamente aqui, que é aquilo que eu tenho percebido nos últimos dias. Queridos, eu sou 35 anos cristão. 35 anos cristão. Eu sou engenheiro de profissão, cientista, e cientista faz muita experiência. Eu costumo, nesses 35 anos, eu comecei ouvindo muitas coisas que eu tenho ouvido ao longo de 35 anos, eu começo a fazer conexões daquilo que tem acontecido no mundo, na política, na ciência, na astronomia, na Bíblia, e eu vou conectando todos esses pontos, porque se um ponto estiver fora, ele não faz sentido. O engenheiro sempre diz, você pode passar inúmeras retas sobre um único ponto. Tem mais alguém que é engenheiro aqui? Não? Não? Só eu aqui? Então a gente fala o seguinte, sobre um único ponto pode passar infinitas retas, mas sobre 2 pontos só pode passar uma reta. É impossível você tiver um ponto aqui eu passar uma reta em 2 pontos, não é, elas são ligadas, não tem como a direção, ela vai passar sempre isso. E a Bíblia tem vários pontos, então você não pode pegar e pregar alguma coisa em que ela não faz sentido ao longo da Bíblia. Se ela só faz sentido no Novo Testamento, não faz sentido no Velho Testamento, eu não posso estar pregando porque é uma heresia. Ela tem que fazer sentido em todos os capítulos da Bíblia. Só que quando alguma coisa baseada naquilo que a gente já sabe também não faz sentido, então tem alguma coisa que também não faz sentido. Esse dia nós conversávamos com o missionário. Tu acredita em dinossauro? Ele falou assim, é claro que eu acredito em dinossauro. Tem um monte de osso ali. Quem que foi? Será que foi o Satanás que imprimiu na impressora 3D os ossos e colocou lá? Falei, claro que eu acredito, está lá. Agora, como que ele se encaixa, isso eu não sei, mas está lá. Então, negar isso não faz sentido. Amém? Certo? Então, nós precisamos encaixar todas essas coisas que Deus criou com aquilo que está na Bíblia. E faz 35 anos que eu ouço ouvir de um assunto, e até então eu nunca tinha achado evidências concretas, como eu achei nos últimos tempos. A volta de Jesus. Quando eu era criança, eu ouvia falar da volta de Jesus, como se estivesse evidente, muito próximo. Só que faltava muitos pontos. E recentemente eu comecei a perceber e fazer algumas ligações, e eu cheguei a uma conclusão de que nós estamos realmente agora, as evidências mostrando que nós estamos entrando na reta final. Então eu acredito que obviamente, não tenho como falar isso, e não tenho como provar isso, e não tenho como afirmar isso e dizer que é assim. Mas baseado com um caminhar das coisas que estão acontecendo, com a evolução da tecnologia, com a capacidade, porque eu ficava pensando como que vai ser possível fazer toda isso. Como que ninguém vai saber? Como que é possível? Então nós chegamos a um ponto que agora é possível de que você fazer várias coisas e você consiga enganar a população, em que as evidências estão mostrando. Então eu estou crente que realmente Jesus está voltando. Só que Jesus está voltando. A pergunta é, tem alguém que está noivo aqui que vai casar nos próximos dias? Tem alguém aqui? Não. Está noivo, vai casar nos próximos dias? Quem casou recentemente aqui? Alguém casou aqui em menos de um ano? Uma pessoa casou menos de um ano? Um pouco antes de você casar, você estava fazendo os preparativos, certo? Casou na igreja, fez uma confraternização? Não? Teve alguém que casou aqui na igreja, o método tradicional? Quem casou aqui na igreja, o método tradicional aqui? Né? E vocês quando casaram? Teve uma toda a preparação, não teve? Vocês começaram a se preparar quanto tempo antes? Uma semana antes? Um ano antes? E teve algum dia de um ano antes que vocês esqueceram isso? Não. Durante 365 dias, todo dia você levantava e ficava pensando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Sim ou não? Nós estamos esperando a bodas do Cordeiro, né? Quando Jesus vem buscar a sua noiva. A minha pergunta é, quem que está esperando o Cordeiro? Porque como estava num casamento, não teve um dia que vocês não pensavam nisso e não se preparavam por isso, não é verdade? Porque estavam esperando. E nós falamos que as evidências estão falando assim, eu estou aguardando a volta de Jesus. A minha pergunta é, deixa eu colocar numa outra situação. Alguém sabe onde é que eu moro? O bairro onde eu moro?
pastor não vale porque eu falei que eu moro lá. Mas alguém sabe onde é que eu moro? Alguém sabe qual é a minha idade? 44. Eu falei a idade? Não? Os caras são rápidos. Alguém sabe o nome do meu cachorro que eu tinha? Alguém sabe o nome da minha mãe? Do meu pai? Sabem poucas coisas de mim, né? Eu faço academia. Eu faço academia ou não? Vocês não sabem onde eu moro, vocês não sabem o nome do meu cachorro. Como é que vocês sabem que eu não faço academia? Por que vocês sabem que eu não faço academia? Porque não importa o que eu fale, dá para ver. Sim ou não? Sim ou não? Dá para ver. A minha pergunta é, você está esperando a volta de Jesus? Uma coisa é você falar, a outra coisa, o que é que você está fazendo para isso? Que essa é a pergunta. Se você não está aguardando ele, se preparando como se você fosse casar, é a mesma coisa que eu disser que eu levanto 200 quilos. Como que você demonstra que você está se preparando para isso? Essa é a evidência. Essa é a evidência. Se você está ou não está esperando, você fala assim, eu estou esperando. Como é que você sabe que você está esperando? Como é que as pessoas sabem que você está esperando? Porque, queridos, aqueles que vão casar, eu não sei se alguém já conversou com alguém que vai casar e convidou ele para almoçar na sua casa, isso. Ele só fala de uma coisa, sim ou não? A mulher só fala dos preparativos, sim ou não? Só fala disso. Você começa a conversar, vamos falar sobre uma coisa. Ela vai falar do casamento. Ela não quer entender, ela quer falar do casamento. Ela está se preparando. Você entendeu? Quem que já ficou num hotel aqui? Quem que já ficou no hotel? Alguém já ficou num hotel que você não gostou daquele hotel? Alguém já ficou, não? Né? E você entrou naquele hotel, talvez não gostou da decoração do hotel. Sim ou não? Eu não gostei da decoração. Já não gostou da decoração do hotel? E aí você liga para um decorador e fala assim, me troca o carpete, pinta. Por que não? Porque não é seu. Você leva alguma coisa para o quarto do hotel, fora as suas roupas? Leva roupa de cama? Leva travesseiro? Leva toalha? Não. E o que você leva do hotel? No máximo, o sabonetinho. Você leva alguma coisa do hotel? Não, não é verdade? Você não leva nada, não leva nada e não tira nada de lá. Sim ou não? E por que você não reforma o hotel? Porque o hotel não é seu, é só passagem. Certo? O hotel é só passagem, amém? Você faz o check-in e você faz o check-out. A minha pergunta é, nós vamos morar aqui? Nós estamos aqui só de passagem. Então aqui é um hotel, concordam? Você fez o check-in e você vai fazer o check-out. O que você trouxe para cá? Nada. O que você vai levar? Nada. Mas tem tanta gente que está reformando o hotel. Como se fosse viver para sempre aqui. E quero dizer uma outra coisa para você, que você já sabe, mas talvez lembrar você. Vão fazer o seu check-out e não vão te perguntar. Sabia? O missionário que eu falei quando eu estava com 14 anos lá, que ele falou para mim, que trabalhei com missões, vim para cá, um amigo de longa data. Eu fui na casa dele almoçar. Eu moro em Curitiba. Fui para lá, fazia tempo, fazia mais de um ano que não conversava com ele, não via ele. Fui para lá, Blumenau, tirei um tempo com ele. Uma semana depois,
um infarto, quase morreu. Não tem 60 anos, um susto. E eu falei, ainda bem que erraram a tua senha, né, irmão? Aí quando viram, não era a tua senha, era outra, aí tu teve mais um tempo. Mas quase foi morar com Jesus. E perguntaram, olha, escuta, amanhã você vai ter um infarto, se prepara, porque vai dar isso aí. E pode ser que você não volte disso aí. É assim. Não vão perguntar para você, olha, você vai estar andando de carro, você vai sofrer um acidente e vai morrer. Você vai receber um WhatsApp assim? Não. E sabia que crente morre de acidente de carro? Crente tem infarto? Sabia não? É com todo mundo, morre igual. E não vão te perguntar. Vão chamar a senha. Fizeram o seu check-out. Quem já foi demitido de empresa aqui? Quem já foi demitido? Não. Eu já fui demitido, trabalhar no supervisor. E eu falei, não, calma, me demite daqui um mês que eu tenho um monte de coisa para terminar. Já aconteceu com isso? Não. Você tem um monte de coisa para você fazer. Eu falei, não, eu não posso sair agora porque tem um monte de coisa. Acabou. Os problemas ficaram, vai ficar para outro. Você, mas eu tenho um monte de coisa ainda para terminar. Minha agenda estava cheia de coisa. Terminou. Acabou. Sabe aquela conta que você tem para pagar? Quando fazer o check-out, você fala, mas, Senhor, eu tenho ainda aquele negócio para resolver, eu tenho aquela cela para tocar, a hora que chamar, você acabou. Não vai dar tempo de fazer nada. E às vezes a gente perde tanto tempo fazendo coisas. Sabe a coisa mais importante que a gente tem? É o tempo. Porque o tempo não dá para comprar, o tempo não volta. A única coisa que a gente tem é o tempo. E às vezes a gente perde o nosso tempo fazendo coisas que vão ficar aqui. E que não vão ser queimadas. A minha pergunta é, quando um casal está para casar, tudo que ele faz, as ações, são voltadas para o casamento. Sim ou não? Você não faz alguma outra coisa que não vai ser voltada para o casamento. Por quê? Porque isso você vai poder fazer depois do casamento. Porque o importante é o casamento. Então, se não conta para o casamento, você não vai fazer, porque você não tem tempo suficiente e dinheiro suficiente para isso. Você tem recursos limitados. A minha pergunta é, o que você está fazendo com todos os recursos que você tem? Está se preparando para o casamento? Ou está reformando o hotel como se fosse viver eternamente nesse lugar? Mas essa é a decisão, porque daí aí a pessoa fala assim, aí você fala assim, está esperando Jesus? Tá, mas é a mesma história quando você olha para mim, eu faço academia, eu posso contar qualquer história, vocês não vão acreditar. E Jesus está voltando. E às vezes a gente está tão preocupado em ser abençoado. Em ser abençoado. E eu quero contar algo para vocês aqui. Quando eu tinha 10 anos, nós que estamos próximo do litoral, morava em Blumenau, e a gente vinha aqui para Penha, Gravatá, e o pessoal aqui, essa região aqui, nós conhecemos aqui do litoral. E olha só que interessante. E aqui é muito comum no Brasil a gente fazer duas coisas, né? Principalmente, todo mundo faz churrasco, a maioria das pessoas faz churrasco. Ou uma vez na vida já comeram churrasco. É normal no Brasil. E quando você não é cristão, churrasco e caipirinha. Amém? Churrasco e caipirinha. E a caipirinha é feita no vidro de conserva de pepino da Hemer ainda. Sim ou não? Ou estou falando alguma coisa que ninguém sabe aqui? Sim, muitos de vocês até tomaram já um gole numa caipirinha num vidro de pepino da Hemer. Sim ou não? E eu estava lá na praia, criança de 10 anos, e aquela festa esparem tudo, e fizeram a caipirinha. E aquela caipirinha vai rodando, né? Vai rodando. E aí o que eles fizeram? Pegaram, me deram o negócio da caipirinha e falaram assim, ó, vai distribuindo para as pessoas. E eu saí distribuindo a caipirinha para as pessoas. Só que não me disseram que eu não podia fazer o quê? Experimentar. E eu experimentei. Cara, troço bom isso aqui. E aí eu levava para um gole para você, um gole para mim. 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 Quando chegou lá no terceiro vidro, tinha bastante gente. Eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, eu estou tonto. Ela me deu uma bronca. Eu tinha ficado
ligeiramente bêbado. E o que eu quero dizer para vocês? A caipirinha era minha? Era minha a caipirinha? A caipirinha era para mim? Não. E o que eu estava fazendo? Servindo. Deixa eu dar outro exemplo. Tem alguém que é churrasqueiro aqui que costuma assar churrasco? E vai fazer uma festa e o cara vai lá, o churrasqueiro? Né? Então, às vezes você vai ter uma confraternização, aí tem o churrasqueiro lá, né? A carne é do churrasqueiro? Não, a carne não é do churrasqueiro. Ele está assando a carne para ele? Não. Quem que come mais carne? O churrasqueiro. Quem come a melhor parte? Churrasqueiro. A carne não é para ele e a carne não é dele, mas ele que come mais carne. E o que ele está fazendo? Servindo. Você entendeu? Quando você serve o reino, você vai receber coisas que não são suas e não são para você. Mas ela tem que passar por você. Por isso que Jesus disse, melhor é dar do que receber, porque só pode dar quem tem. E aí você pode ser abençoado ou você pode ser abençoador. Qual que é a diferença? Porque o abençoado precisa receber. O abençoador, ele vai dar, mas ele só pode dar aquilo que ele recebeu. Você entendeu? E essa é a dinâmica do reino. E aí você escolhe se você quer ser abençoado ou abençoador. Que é a mesma lógica do churrasqueiro ou da caipirinha que eu falei para você. Melhor dar do que receber. Quando você entende a dinâmica do reino, que você vai estar servindo até ele chamar a sua senha. E eu garanto para você que você vai comer o melhor dessa terra. E não vai levar nada daqui, só vai aproveitar. Quando essa é a dinâmica do reino. Foi isso que Jesus veio dizer. Até que ele venha. E quando ele vier, precisamos estar preparados como as 10 virgens, que estavam esperando o noivo. E lá diz que não eram as 10 virgens que 5 tinham óleo e 5 não tinham. Todas tinham óleo, mas tinha 5 que tinham óleo reserva. Óleo reserva, porque estavam esperando. É isso que Jesus falou. Se você realmente está esperando, você tem óleo reserva? E se você falar, eu não tenho óleo reserva, mas eu estou esperando, é a mesma coisa eu falar para vocês que eu estou fazendo na academia. É a mesma coisa. Aqui em Balneário Camboriú tem prédios bastante altos. Sim ou não? Tem a famosa Torre Gêmea. Imagina que entre as duas torres gêmeas tem uma corda, pastor, de um lado para o outro, que está lá. E aí chega, e vamos imaginar que fomos convidados nós todos aqui, e a metade da igreja está num lado e a outra metade da igreja está lá em cima. 50 e poucos andares, alto pra caramba. Venta na praia? Venta. E aí passou aquela corda ali, e aí chega um malabarista famoso e fala o seguinte, olha, eu vou atravessar nessa corda aqui. E aí ele chega lá na corda com aquela vara, ele começa, vai até lá, vira e volta. Aí ele chega do outro lado e todo mundo, cara, é bom, não é? É bom, né? E corajoso. E aí ele, bom, vamos complicar um pouco mais. Ele joga fora aquela vara, venda os olhos e vai de novo. Quando ele chega lá, volta de ré. Imagina, 50 andares, ventando. É bom ou não é? Ele é bom, não é? Muito bom, não é verdade? E aí ele olha para o lado, tem um carrinho de mão ali, que eles estavam fazendo uma reforma, ele pega o carrinho de mão, tira o pneu, fica aquela parte côncava ali, e aí ele com os olhos fechados, pega o carrinho de mão e vai. Chega lá e volta de ré. Ele é bom, não é, irmão? É bom, né?
E nisso ele trouxe junto com ele, tem uma senhora ali, junto olhando também, e ele pede para a senhora sentar em cima do carrinho de mão, e ele leva a senhora para lá, de olhos vendados, em cima do carrinho de mão. Vai para lá, chega lá e volta de ré. Alguém acredita que esse cara é bom, não é? Ele é bom, né? E aí ele olha para você, irmão, então agora ela desceu, sobe em cima do carrinho que eu vou levar você. Se ele falasse para você, sobe você, você iria? Vocês não acabaram de concordar comigo que ele era bom? Sim ou não? Quando Jesus falou para os discípulos, homens de pequena fé, era isso que ele estava falando. Vocês acreditam que eu sou o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, mas vocês não confiam em mim. Quantas vezes você precisa confiar em Deus e você não confia? Você sabe que Ele é bom, mas você não tem coragem de sentar no carrinho e ser guiado por Ele. Homens de pequena fé. E Hebreus fala assim, sem fé não é difícil, é impossível agradar a Deus. E aí eu perguntei hoje, quem está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você. Fala que sem fé é impossível agradar a Ele. É impossível agradar a Ele. E a fé sem obras, ela é morta. Assim como eu falei que eu faço academia, é a mesma coisa que eu disser que eu faço academia. A fé sem obras é morta. Se você diz que você tem fé e crê no Filho de Deus e quer morar no céu, a pergunta é, quais são as obras que mostram que você faz isso? É a mesma coisa. É a mesma coisa. E para terminar, queridos, coloca para mim em Atos 4:20. Para mim. Atos 4:20. E esse texto fala aqui que quando estava lá, os discípulos saíram do templo e aquele coxo ele foi sarado, foi curado, e todo mundo começou a ver aquelas coisas e começaram a falar, meu Deus, e não são aqueles homens iletrados que estavam com Jesus, toda aquela situação. E eles falaram assim para ele assim, nós proibimos vocês de falarem desse Jesus. Vocês são proibidos de falar isso. Eles proibiram esses caras. E olha lá o que fala lá em Atos 4:20. Coloca lá para mim, faz favor. Atos 4:20. E olha só o que eles falaram. Os caras tinham acabado de falar. Eles eram homens letrados. Aquele paralítico foi curado. E eles foram proibidos de falar de Jesus. Eles falaram, olha só. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Ele falou, nós não podemos deixar de falar do que nós vimos e ouvimos. Falando a respeito de quem? De Jesus. E essa é a pergunta que eu faço para você. Se você tem vivido com Jesus Cristo, como que você pode deixar de falar o que você tem visto e ouvido? Como é possível? Como é possível? E se eu falo muitas coisas e eu não faço o que eu falo, como é que a gente chama isso? Que palavra tem essa? Hipocrisia. E Jesus falou assim, hipócritas que são que nem sepulcro caiado, bonito por fora e podre por dentro. Queridos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Nós estamos de passagem aqui. Tem muitas pessoas ao nosso lado que estão morrendo.
Talvez você não precise ir lá para a Índia, para o Camboja, o Senhor não te chamou. Talvez é para mantermos lá, mas tem pessoas aqui. O pastor falava aqui, do irmão aqui, como é que é o nome dele aqui? O Vini, falando dele. Nossa, esse aqui é um discípulo que eu falei, discipulei, batizei, agora está aqui. Quantas pessoas estão lá de você precisando ouvir falar de Jesus? Falar que Jesus está voltando. E você tão preocupado em pagar conta, em trabalhar, e fazer isso e aquilo, como se você fosse viver para sempre aqui. Não estou dizendo para você abandonar as coisas, mas onde que o Senhor colocou você é o local que você foi chamado para falar de Jesus. É lá que você foi chamado para Jesus. Você não está naquele lugar para trabalhar. Você está lá para servir, sabia? Quando você entende isso, eu não vim aqui para trabalhar, eu vim aqui para servir. E eles ainda vão pagar você porque você está servindo. Você está lá para servir, para ser um representante do reino. E todas aquelas pessoas é o seu campo missionário. Quem daquelas pessoas você ainda não falou de Jesus? É nesse lugar que você foi chamado. E aí quando você entender isso, você fala assim, até que ele venha. A gente cantou aqui, estou perdendo a minha vida, né? A música do Drops. É ele, por ele que eu estou perdendo a minha vida. O que é perdendo a minha vida? Não fazendo minhas coisas por ele? É isso que a música quer dizer. Perdendo a vida por Jesus. Sabendo que um dia nós vamos morar com ele. Amém? E nós vamos estar todos juntos até depois do fim. Amém? Aleluia. Glórias a Deus por isso.